Eu vou aos Estados Unidos agora, que agradeceram o apoio da Nigéria no ataque americano realizado contra terroristas do Estado Islâmico no país africano. O presidente Donald Trump confirmou os bombardeios, dizendo que os extremistas matavam cristãos. Priscila Yazbek, como foi essa ofensiva? Boa tarde. Oi, Tainá, boa tarde a você, a todos que nos assistem. O presidente Donald Trump fez uma postagem nas redes sociais detalhando, então, o que aconteceu nesse ataque. E, nas palavras dele, ele disse: hoje os Estados Unidos lançaram um poderoso e mortal ataque contra a escória terrorista do Estado Islâmico no noroeste da Nigéria, e acrescentou que os Estados Unidos fizeram essa operação porque o Estado Islâmico vem atacando e matando brutalmente, principalmente cristãos inocentes, em níveis não vistos há muitos anos ou mesmo séculos, foi o que disse então Donald Trump nessa mensagem nas redes sociais. O Comando da África das Forças Armadas Americanas também fez uma postagem e disse que o ataque foi realizado no estado de Sokoto, em coordenação com autoridades nigerianas, e matou vários militantes do Estado Islâmico, mas sem precisar exatamente quantas pessoas morreram nesse ataque. O ministro de Relações Exteriores da Nigéria também se manifestou e deu uma entrevista à rede britânica BBC e disse que o ataque foi uma operação conjunta com os Estados Unidos, voltada contra terroristas, e que não tem nada a ver com uma religião específica. Sem citar diretamente o Estado Islâmico, o ministro também disse que a operação vinha sendo planejada há bastante tempo e utilizou informações de inteligência fornecidas pela Nigéria. Ele não descartou novos ataques e disse que isso vai depender da decisão tomada em conjunto entre a Nigéria e os Estados Unidos. Eles também fizeram, o Ministério de Relações Exteriores da Nigéria também fez uma postagem nas redes sociais dizendo que o ataque resultou em ataques precisos contra alvos terroristas na região noroeste do país, então também relatando essa operação. E esse ataque, Tainá, acontece depois que Trump começou a fazer ameaças contra a Nigéria desde outubro, falando sobre a negligência do governo nigeriano em conter esses ataques que miram cristãos no país. Ele chegou a dizer em uma dessas postagens que os Estados Unidos poderiam intervir militarmente para interromper assassinatos de cristãos e enfrentar esses grupos criminosos, e os Estados Unidos poderiam atirar para valer. Foi o que disse então Donald Trump quando ele já tinha falado sobre a possibilidade de fazer esses ataques. Lembrando que a Nigéria tem mais de 200 milhões de habitantes e os grupos muçulmanos normalmente vivem no norte do país e os cristãos vivem no sul do país. A agência de notícias Reuters, inclusive, já tinha reportado na segunda-feira que os Estados Unidos estavam fazendo voos de coleta de informação e sobrevoando o país, portanto, algum tipo de ação militar já era esperado. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos fez uma publicação de um vídeo de um dos ataques sendo lançado contra um navio de guerra, e o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, disse que mais está por vir, portanto, antecipando que outros ataques podem acontecer na Nigéria. O governo nigeriano, que tinha rebatido críticas anteriores de Donald Trump, dizendo que os ataques não são feitos especificamente contra grupos cristãos, mas sim também contra outros grupos religiosos, até mesmo contra muçulmanos, que são alvos desses grupos mais radicais, que querem impor a sua visão sobre a religião, concordou em realizar essa operação em conjunto com os Estados Unidos e em colaborar com a inteligência americana. E, inclusive, o governo americano chegou a agradecer essa ajuda fornecida pela Nigéria, e Donald Trump fez essa postagem comentando os ataques enquanto ele passa a semana do Natal na Flórida, em Palm Beach, e ele não chegou a dar mais detalhes sobre essa operação porque ele não chegou a conversar com jornalistas nos últimos dias. Esses ataques que aconteceram nessa quinta aconteceram depois de um ataque feito por um homem-bomba que, segundo a polícia nigeriana, matou 5 pessoas e deixou outras 35 feridas também no nordeste do país. Depois desse ataque, que aconteceu antes da operação americana, o presidente da Nigéria, Bola Tinubu, pediu paz no país entre as pessoas de crenças religiosas diferentes e disse que estava comprometido a fazer tudo o que estivesse ao alcance dele para garantir a liberdade religiosa na Nigéria e proteger cristãos, muçulmanos e todos os nigerianos da violência. O que os especialistas dizem sobre
esses ataques é que, de fato, apesar de Donald Trump reforçar que são ataques realizados por grupos radicais contra cristãos, a Nigéria enfrenta uma situação e um quadro de violência muito grave que com esses grupos radicais fazendo ataques não só contra cristãos, mas também contra grupos islâmicos, também disputas comunitárias, tem atuação de grupos criminosos que tem gerado essa situação de violência no país. E o que esses especialistas dizem é que, além do Boko Haram e também do Estado Islâmico, um novo grupo tem surgido e realizado ataques no país, o Lakurawa, que é um grupo menos conhecido, mas que tem sido muito ativo na região. E esse ataque dos Estados Unidos, inclusive, pode ter mirado esse outro grupo que tem realizado também ataques no país. Eu volto com você, Tainá.